O urbanismo é bom quando quase não se sente. E a cidade funciona sem se aperceber que está a operar num território moldado. A afirmação é de Leonel Fadigas, urbanista e professor universitário. Mas a realidade é que as cidades não se fazem de uma só vez. São somatórios e colagens de intervenções e planos que ocorreram em períodos históricos e condições sociais específicas. O corta e cola pode funcionar bem ou mal. O que acontece é que, como nós fazemos muito a cidade aos bocadinhos, depois o problema é sempre colar. O problema é colar. Veja, fez-se há uns 25 anos uma pequena operação em Sete Rios, com aquele núcleo mais antigo, quer dizer, já com 25 anos, e depois, nos últimos 10, 15 anos, desenvolveu-se um conjunto de área residencial ao longo da Estrada da Luz, que é, do ponto de vista urbanístico, um desastre pegado. Quer dizer, tem ponta para onde se lhe pega. É aquela zona envolvente do eixo norte-sul. Mas que, se você for ao mercado imobiliário, está ali na zona, digamos, no filé mignon, em termos de investimento imobiliário. Do ponto de vista urbanístico, é um desastre. Eu posso ter uma peça excelente, mas depois, o que é que eu tenho à volta? Como é que ela cola? Que me interessa a mim ter um edifício notável. Pode ser interessante pela arquitetura, pela economia energética, enfim, por tudo. Se ele depois está envolvido por um tecido urbano onde você não entra, onde você tem dificuldade em sair, onde não tem espaço verde, onde depois ao lado lhe aparecem 3 coisas que você nem imagina como é que aquilo lá aparece, porque cada um dos bocados foi feito por sua vez. Dou-lhe um exemplo. A linha de Sintra. A linha de Sintra tem muitos clandestinos, mas a maior parte das operações são legais. Mas o ser legal não é uma prova de qualidade. Todas elas cumpriram esses loteamentos e alvarás que foram concedidos, cumpriram as normas legais que lhes foram impostas. Naquele bocadinho. Mas depois tem 2 loteamentos que não têm nenhuma ligação entre si. Vão todos ao IC19. Portanto, não fez tecido contínuo. Colou peças um pouco em cacho. Quer dizer, tem um único eixo e tudo pega ali. Cada uma das peças podem ser coisas muito interessantes. Mas depois não funciona como conjunto. E as cidades têm que funcionar como um conjunto. E esse é o principal desafio que o urbanismo hoje tem, especialmente quando nós trabalhamos nas áreas consolidadas. Porque é fácil, em teoria, fazer bem feito quando nós temos um terreno livre. Repare o caso da Expo. Foi um pouco a Marquês de Pombal. Limpou-se tudo, transformou-se aquilo numa mesa de bilhar. E agora vamos fazer uma coisa nova, arrumadinha. Não havia cadastro, não há proprietário, há um proprietário único. Já tinha acontecido isso nos Olivais. Portanto, não temos que jogar aqui com a parcela deste ou a parcela daquele. Desenhou-se, construiu-se num tempo relativamente curto e de sucesso. Mas a cidade, isso é um caso, digamos, fora do vulgar. A cidade é feita de colagens, de pré-existências. As cidades nacionais cresceram à base de loteamentos e aproveitando coisas soltas. Basta olhar para o caso de Lisboa. Lisboa tem um plano diretor municipal aprovado no princípio dos anos 90. Quer dizer, está a ser gerida o desenvolvimento de Lisboa com instrumentos que têm mais de 15 anos e que foram aprovados numa altura em que não havia praticamente telemóveis, em que não havia internet, em que não havia euro, não havia economia global, não havia Maastricht, havia fronteiras e o mundo mudou. Quer dizer, nós ainda temos uma configuração jurídica no ordenamento do território
marcado ainda por modelos conceptuais que vêm do passado e que hoje, em alguns casos, com a preocupação de tudo prever, tudo controlar e tudo salvaguardar, acabam por ser instrumentos impeditivos da necessária adequação do território e das cidades aos novos usos, numa perspectiva de que nós temos que revitalizar não só as cidades como o território. Repare, nós aprendemos e ensinávamos no urbanismo tudo a partir de um pressuposto, é que a população crescia. Os planos faziam-se para organizar a expansão urbana. Os planos faziam-se para organizar novos equipamentos, mais escolas, mais creches, mais hospitais, mais instalações. O que é que nós temos hoje? Temos um urbanismo que tem que olhar para tudo isso na perspectiva de que a população está a diminuir. O país não cresce, portanto, globalmente não há crescimento. As cidades, algumas delas cresceram, efetivamente. As cidades médias cresceram. Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Fundão, cresceram. Mas os territórios à volta diminuíram. Portanto, há aqui uma nova formatação que significa que a realidade com que nos confrontamos, nos casos é essa, noutras é o caso de uma cidade como Lisboa, que está, provavelmente, neste momento, com menos de 500 mil habitantes, ou seja, com uma população provavelmente igual ou inferior à que tinha em 1950. Os urbanistas devem encontrar as soluções mais ajustadas que contribuam para melhorar a vida urbana. A maneira de usar as cidades também mudou. Nós hoje usamos-la de maneira diferente. Repara a vizinhança. Até a um certo ponto nós tínhamos a noção de que o vizinho era o fulano que estava do outro da rua ao nosso lado, aquele com quem nos cruzávamos na escada, porque a escada, repara, também era um espaço social, porque as pessoas eram obrigadas a encontrar-se na escada. O elevador tirou essa convivialidade. E depois o meu vizinho é um fulano que mora nos Olivais, mora em Cascais, mora no Montijo e com quem eu combino ir jantar, com quem eu combino ir beber um copo, ir ao cinema, ir ao futebol. Não é necessariamente o fulano que mora no patamar da escada do meu prédio do outro lado. E isto altera a dimensão da cidade. Obriga a outra maneira de usar a cidade. E o urbanismo não é apenas a formatação física de ruas, praças e edifícios à volta. É formatar um espaço onde as pessoas possam viver. E, de certa forma, com a flexibilidade que permita que elas também o vão fazendo à sua medida. A opinião pública, cada vez mais consciente da importância destas questões, terá também uma palavra a dizer. Viajamos até ao Algarve, mais especificamente até Vila Moura. É aí que encontramos um projeto de decoração arrebatador com a assinatura de Rosarinho Gabriel, do ateliê Coisas da Terra. Vamos ainda conhecer por dentro o ateliê e a obra do arquiteto Vítor Neves. Reveja este programa e milhares de imóveis novos e usados em www.bpiexpressoimobiliario.pt. Contacte-nos pelo e-mail imo@expresso.pt. Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de referência. Resul, soluções para redes de energia convencionais e renováveis. Arquitetura e construção.